Olá, bem-vindas para mais um podcast, A Coragem de Ser. E hoje eu tenho uma convidada super especial que vai trazer para vocês várias dicas e insights, tenho certeza. Eu estou aqui com a Dinalva Budetti. Isso. Budetti. É um nome italiano? Italiano, né? Budetti. É, Budetti. É uma pessoa que tem uma experiência enorme na área de publicidade, marketing, comunicação. Ela é capixaba, ela é formada em publicidade aqui no estado. Tem também um upgrade aí de pós-graduação, né, na área de gestão empresarial, não é, Sim. Dinalva? E também você está concluindo um na área de liderança. Acabei de concluir. Concluiu, Aham. né, na Conquer, ou seja, está sempre embarcando dentro da jornada mais competência, mais habilidades. E a Dinalva, ela é a proprietária da Dimersiva Marketing Estratégia. Exato. Né? Ela tá até nas cores da paleta. Não calculei, mas eu vi na paleta. Né? Num verde, esse é o verde oliva, né? Mas está dentro das cores da paleta e é muito bom ter você aqui para compartilhar nesse modelo de podcast que a gente está fazendo com as mulheres empreendedoras, líderes, um pouco mais sobre a experiência prática, direto ao ponto. E o que não falta para você, experiência, né? Porque ela já atuou em agências de publicidade, ela já atuou fortemente no mundo corporativo, passando por grandes empresas, Viminas, né, Cicobi, tem mais uma, Farmácia Mônica que eu vi, mas também atuando, dando consultoria também para empresas de marca forte, e recentemente pela Dimersiva, dentro daquilo que é o propósito dela, né? Que na realidade é comunicação com propósito para fazer escolhas, conexões, para fazer com que esse olho verde lindo brilhe sempre. Então, meu amor, essa história eu acho que vai contribuir muito a sua experiência para as minhas meninas. Eu queria muito te agradecer. Elas vão descobrir como é que a gente se conectou, que você é responsável pela marca da nossa amiga Raquel, da Lavi, que a Raquel também já veio aqui, grande empreendedora também. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast A Coragem de Ser. Estou muito feliz de estar aqui, Liana. Estou muito orgulhosa e muito grata pelo convite. Muito obrigada mesmo. Assim. E a gente teve uma conexão numa determinada fase da tua vida, aonde você estava vindo de uma tomada de decisão de peso, né? 20 anos, CLT, e chegou um momento, que você olhou para o seu propósito, olhou, para os seus projetos, talvez ainda não realizados, você tomou essa decisão, de vir empreender. Como é que foi esse momento aí? Porque esse momento talvez seja um momento que algumas das meninas estejam passando, já tendo tomado a decisão, ou na iminência, ou ainda no medinho, será que vai dar certo? Conta aí para elas como é que foi essa história. Eu até escutei o podcast da Raquel também, né? Muito, muito bom o podcast dela. E ela também veio de uma jornada de CLT e também teve aí a coragem de se reinventar aí no meio do caminho. Quando eu trabalhei em agência de publicidade, eu já trabalhava em setores diferentes, assim, eu já comecei, meu sonho era ser redatora. Aí fui redatora por alguns anos, a gente conquistou alguns prêmios, a gente trabalhou muito, e depois falei, tá, e agora? Eu sempre fui muito curiosa. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de agências de publicidade em outros setores. Eu fui mídia, planejamento, tive contato direto com clientes, graças a Deus eu tive ótimos relacionamentos com veículos, com clientes, então assim, dentro da agência. Aí chegou um momento que eu falei, tá, e agora? Graças a Deus eu tive uma experiência muito positiva em agências de publicidade, diversas que eu trabalhei. Aí eu fui para o marketing. Aí eu fui para um cliente de uma das agências que eu trabalhei, que eu atendia na época, que era a Farmácia Mônica. E lá na Farmácia Mônica, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu admirava muito, que eu admiro muito, que era um cliente nosso, que é o Vinícius, que hoje ele tá até no V1. Ele foi meu diretor comercial na época. E eu tive essa oportunidade de falar, cara, e agora eu quero entrar no marketing e aprender com pessoas também que
são verdadeiros professores e, na prática, também atuar. E naquela época também entrei no MBA de gestão de negócios na FUCAP. Então, na prática, eu consegui executar e aprender bastante. De lá, fui para Viminas. Depois, eu fui para o Cicobi. E foi uma jornada extensa e trabalhando em setores muito diferentes. E nessa minha inquietude de, e agora? Né? Tipo, chegou uma hora que eu falei assim, graças a Deus aprendi muito, colaborei, tive a oportunidade de aprender muito com as pessoas, mas e agora? E aí naquela inquietude, eu sempre penso muito assim, cara, a vida é agora, né? Tipo, eu não gosto muito de ficar adiando sonhos e planos, porque a vida é agora. Uhum. E aí eu pensei, poxa, agora eu acho que eu vou realizar o desejo de tentar empreender, porque é uma coisa que eu tinha só testado há muito tempo entre uma empresa e outra, mas de fato eu não tinha tirado do papel. Aí a gente quer mil ideias, né? Eu acho que o problema de quando a gente quer empreender é que a gente às vezes quer ter a melhor ideia. E eu pensava muito assim, qual é a ideia que eu vou ter? O que eu vou tirar do papel? O que eu vou fazer? E aí eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que eu tenho uma jornada de 20 anos, eu tenho que respeitar toda a minha jornada, eu tenho muito conhecimento para agregar, tenho muito que aprender, porque eu acho que assim, o mais gostoso é a gente ter esse olhar curioso e aprender cada vez mais. Aí eu falei, não, vou empreender, mas dentro da minha carreira, do que eu gosto de fazer, o que faz meus olhos brilharem. E aí foi quando a Admersiva nasceu. Uma pausa. Foi muito legal que lá em 2013, 2014, quando eu trabalhei na Farmácia Mônica, eu conversando com o Delci, que é o empreendedor, né, o dono da Mônica, uma vez o Delci, ele tem assim um tato empreendedor fantástico. Aí eu lembro que um dia, tomando um cafezinho, eu perguntei, Delci, deixa eu fazer uma pergunta. Onde você estudou, assim? Qual foi a sua faculdade para você ser esse empreendedor que você é? Super cara de pau, super. Aí eu lembro que ele falou assim, Dinalva, eu estudei de várias formas e tal, mas uma coisa que me marcou muito foi o Empretec, do Sebrae. É mesmo? E assim, eu pensava em cursos, não sei o que, é o Empretec do Sebrae, mas é muito grande, é um curso muito extenso, eu não conhecia na época, né? Ele, não, é um curso de uma semana, mas é um curso muito intenso, e eu me conectei na época com outras pessoas que também tinham a mesma intenção de se desenvolver, e é um curso que valeu muito a pena e que eu carrego até hoje. Isso foi em 2014. 2013, 2014. Aí eu lembro que naquela época... Pensei, você guardou isso? Guardei. Ficou na minha caixinha de memória. Falei, um dia que eu empreender, eu vou fazer o Empretec. Passei por outras jornadas, né? Trabalhei na Viminas aí ao longo de quase 7 anos. Depois eu fui pro Cicobi, trabalhei quase 2 anos. Aprendi muito, enfim. Mas quando eu fiz essa migração, eu falei, vou fazer o Empretec. Porque isso ficou guardadinho no meu coração. E aí tem duas coisas aí que você traz que eu acho interessante. Primeira é essa busca, muitas das vezes, pela grande ideia que pode paralisar as pessoas no processo de empreender. Porque na maior parte das vezes, aquilo que pode se tornar uma oportunidade pode estar mais próximo do que a gente imagina, né? No teu caso, tinha a ver com todo o desenvolvimento que você fez, né? E aí a gente fica buscando e não enxerga, né? Então, isso é um ponto que eu acho interessante, né? A mulher começar a olhar com olhos de ver um pouco mais as suas habilidades, o que está ao seu redor, que às vezes está ali, né? É só enxergar. E o outro ponto é a importância que as pessoas que a gente constrói numa boa rede de contatos podem ser pontes para nos levar para os lugares que a gente pode, né, evoluir e crescer. Então, ele lá em 2013, 2014, né, ele te deu ali uma dica e você não desperdiçou. Naquele momento não era para fazer, mas você guardou e fez belamente uso dessa dica quando no ano passado, né, você estava, acho que na turma de maio. Turma de maio. Nossa, e aquela maravilhosa. Turma marcante, né? Tem Raquel, tem Lucas, tem Dinalva, tem aquele da Tabaque, gente, que tá com aquela parte da música também, gente, eu esqueci o nome dele, me perdoa. Que fazia, eu acho que parte desse grupo também, enfim, era um grupo muito rico, muito intenso, muito diverso, né? E que todas as vezes que eu me conecto com vocês, eu vejo que tudo aquilo que o Empretec fez foi pegar e botar um fogo no parquinho, porque vocês fizeram um incêndio acontecer. E aí, como é que foi ao viver o Empretec? Ele realmente teve, né, esse impacto que disseram para você que teria? Qual o papel, né? Eu confesso, assim, que antes de conhecer de fato o Empretec, né, eu
Aí eu fiz gestão de negócio lá no FUCAP e tal. Aí eu ficava pensando assim, falei, a Empretec também deve trazer várias, sei lá, construção de planos de negócio. Eu imaginei outra coisa. Mas quando eu vi o Empretec, ele tem um valor incrível para a questão até do autoconhecimento, porque ele desenvolve as habilidades do empreendedor, né? Ele ajuda o empreendedor a ver quais são as habilidades que ele precisa ter para o seu negócio prosperar. E eu acho isso sensacional, porque eu sou muito curiosa. Eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta que, assim, a gente não pode descartar. A gente tem que buscar cada vez mais o autoconhecimento, até para a gente mesmo, para as pessoas com quem a gente se relaciona, seja um cliente, seja um colaborador da equipe, enfim, para a gente poder também ter empatia, melhor trato para construir relações sólidas, né, nos ambientes que está. E também para poder realmente agregar valor no próprio negócio. Então, assim, o Empretec foi um desafio intenso, muito intenso, assim. E eu amei, né? Eu sou muito de corpo e alma, então eu me entreguei completamente. O nosso grupo lá no desafio se destacou bastante. Todos tiveram. Destacou a ponto de ser premiado, foram os vencedores. Fomos premiados, e sempre com um toque de, tipo, assim, a gente não quis só entregar um produto, que a gente queria entregar um produto com um conceito, né? Sim. Então a gente desenvolveu, a gente juntou as habilidades de todo mundo ali do grupo para poder, de fato, entregar valor no nosso negócio, né, ali no Empretec. Não posso dar muito spoiler, não, porque eu acho que todo mundo tem que fazer Empretec. Então, se você ainda não fez, faça. E aí, mas uma coisa realmente que chamou a atenção. A princípio, né, eu também não vou dar o spoiler do que foi, mas a princípio um produto tradicional, sim, que faz parte da cultura brasileira, sim, né? E vocês conseguiram, né, vesti-lo de alguma coisa diferenciada. E aí esse valor, né, construído e percebido pelo mercado fez com que vocês realmente tivessem um resultado bastante significativo e por isso foram, né, consideradas a empresa vencedora. E aí você conseguiu fazer conversão dessa experiência toda para a Dimersiva, trazendo, né, mais elementos para a Dimersiva. A Dimersiva já existia antes do Empretec ou ela... Estava nascendo. Ah, então veio, né, junto. Estava nascendo, porque acontece? Quando eu saí, quando eu pedi desligamento na última empresa que eu trabalhei, no processo aí de cumprir aviso, eu fiz uma mentoria durante um mês para poder traçar o meu plano daquele ano, assim, traçar minha rota naquele ano, né? Porque, assim, eu sou muito do planejamento. Não, deixa eu ver o que eu vou fazer nos próximos meses. Sim. Aí, logo em seguida, eu fiz o Empretec. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de conversar com um possível cliente. Então, quando eu fiz o Empretec, eu já estava atuando dentro de um cliente, mas não estava ainda vestida de imersiva, porque eu ainda estava vivendo um processo. Então, assim, e esse cliente eu atendo até hoje, tá? Eu sou responsável pelo marketing você estava vestido de Dinalva e agora é de imersiva. Exato. E com certeza o Empretec, ele trouxe muito mais o profissionalismo mesmo e a confiança, sabe, da gente atuar como empreendedor, sabe, até porque a mudança de mentalidade é muito difícil, né? Você ter que falar sempre assim de um ambiente corporativo onde você tá ali, você tem hora, enfim, você tá. Tudo bem que eu sempre gostei muito de trabalhar, então nunca fui muito de hora, não. Enfim. Mas querendo ou não, no mundo corporativo, você tem alguns limites, você tem a segurança, o conforto, né? Todo mês aquela segurança da conta, aquela segurança também de você seguir a estratégia da empresa onde você está trabalhando. Então, é diferente. Agora, quando você assume a oportunidade de ter um próprio negócio, onde você vai ali, traça a estratégia, onde você avalia onde você quer chegar, onde você tem a responsabilidade do sucesso do seu negócio e, claro, dos seus clientes, porque, assim, para mim não faz sentido ter um negócio por ter, né? Tem que ter um contexto, tem que ter um sentido. Aí realmente eu acho que o Empretec ele agregou muito para que isso pudesse acontecer de maneira mais fluida, mais feliz. E dentro assim do teu propósito, né, que é tá fazendo essa construção de uma comunicação com propósito, ou seja, que tenha sentido e para gerar conexões de valor, né, para gerar ali tomadas de decisão, acho que sua e do próprio cliente do cliente, em algo que realmente gere, né, experiências, né, gere entregas diferenciadas. E aí, né, a Dimersiva então estava nascendo, né, já agora é um bebê que vai começar, vai completar, já tem mais de um ano e já
começa a tomar corpo, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente, né, projeta e tem a coragem de montar um negócio, a gente está criando uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa que tem que andar com as próprias pernas, que tem a sua identidade, que tem a sua forma de ser, né? E aí compartilha com as meninas quem é a Dimersivo, o que ela faz, né? Nós estamos falando de Dimersivo, o que, né, qual é o mix, né, de serviço. Você já falou que tem um cliente que você continua, né, na transição de Dinalva para Dimersiva, atendendo, fazendo assessoria dele, mas qual é a potencial de atendimento da Dimersiva? A Dimersiva, ela traz todo o meu repertório, né, da comunicação e do marketing. Então, ela entrega projetos de comunicação e de marketing, posso atuar aí na questão de mentoria também para a construção de setores de marketing de empresas. Entrega também questão de eventos, enfim, qual é o seu desafio de comunicação? Só que o Dimersiva, ele traz uma diferença, assim, por que é Dimersiva, né, para começar? Você me contou. Porque, assim, eu acredito que a gente pode até entregar projetos de comunicação, projetos de marketing, mas se não estiver dentro do cliente, para mim não faz sentido. E eu vejo isso porque todas as vezes que eu estive dentro de um cliente, né, estive dentro de uma empresa como CLT, no marketing, eu vi a necessidade de manter a comunicação com os nossos fornecedores parceiros, né, agências de publicidade, de comunicação, enfim, muito alinhado para que eles pudessem nos ajudar, nos assessorar de verdade. Então, assim, você tem que estar dentro do cliente para poder, de fato, construir uma comunicação de valor, né? E aí, o Dimersiva, ele nasceu, a empresa Dimersiva, ela nasceu com essa proposta de estar dentro do cliente, antes de mais nada, e de entender quais são as razões do cliente, quais são os objetivos do cliente. Então, assim, muito mais do que um planejamento, por exemplo, um projeto de marketing, seguindo aí um padrãozinho ou uma metodologia muito fechada. Não, tem que ter metodologia sim, mas dentro da realidade do cliente para que possa ser de fato efetivo, que possa fazer sentido. E com flexibilidade, porque muitas vezes a gente está ali no ambiente do cliente e o cliente fala assim para você: olha, um evento aí, eu quero, por exemplo, aumentar as minhas vendas de tal produto. E aí você vai lá, faz todo um projeto, um planejamento maravilhoso lá para vender o tal produto. Mas se você vai lá na ponta e você vê que o problema não é o produto, o problema lá é a equipe, ou a falta de informação da equipe, ou o ambiente, enfim. Quando você entra no cliente, você consegue observar de fato quais são as necessidades para você conseguir fazer uma proposta muito mais adequada para ele atingir aquele objetivo. Então, assim, só uma suposição, um exemplo bem superficial, mas só para te falar que assim, faz muito sentido estar dentro do cliente. Então, a Dimersiva, ela nasce com esse propósito e está dentro do cliente para fazer com que a comunicação tenha, de fato, um sentido mais real. Assim. E aí, essa questão da comunicação, com a conexão e com a verdade, né, e com os vínculos da essência da marca, da empresa, das pessoas, né? E um dos projetos que eu sei que você está aí à frente com as meninas, né, lá do projeto Desroteiriza, não é roteiriza não, gente, é o contrário, é desroteiriza, para poder, né, aí ter um potencial enorme relacionado a essa dimensão, né, que é o turismo. Sim. Né? Então, você me contou um pouco que eu achei encantador, né? E você praticamente se envolve ali com as meninas, né? Fala um pouco desse orgulho aí, desse projeto. Eu entro em cada cliente assim, eu me apaixono pelo negócio do cliente. Eu acho que só faz sentido, na verdade, eu atender quando eu me conecto de verdade, porque os meus valores batem, né? E aí foi tão interessante porque eu trago a experiência da Dimersiva até para ambientes que às vezes eu não tinha uma experiência anterior, que é assessorar uma dupla de criadores de conteúdo, mas elas falaram, não, Dinalva, tem que ser você. Eu falei, gente, mas enfim, ela, não, tem que ser você, então bora. Já que é para mergulhar, vamos mergulhar de cabeça. E aí eu vi que as meninas, primeiro, né, por que eu entrei nesse projeto? A Desroteiriza traz muito da questão da experiência imersiva, turismo imersivo, experiências muito incríveis que a gente tem aqui dentro do Espírito Santo para que a gente possa, de fato, explorar lugares que a gente tem aqui tão pertinho que às vezes a gente fica lá dentro de casa e deixa de conhecer. Então, elas vieram de fora, né? Assim, vieram com o olhar de fora, né? A Letícia, por exemplo, nem é daqui do estado. Ela não sabia. Não, ela era nômade digital com o marido dela. Rodaram toda a costa brasileira e eles voltaram e moraram em Vila Velha. Se apaixonaram por Vila Velha. Morar.
E eu achei isso sensacional. Eu falei, gente, uma pessoa de fora valoriza o nosso estado. E a gente que é capixaba, muitas vezes, não tem esse olhar de pertencimento. E a Andressa, ela é atriz. Como ela é atriz, como é um mercado mais difícil, ela foi para o Rio de Janeiro para poder se desenvolver, ela estudar, é capixaba. enfim. Ela é capixaba. E ela voltou para o Espírito Santo na pandemia e ela viu o estado já diferente, já mudado. E ela falou, gente, aqui agora tem oportunidade, então vamos usar essa ferramenta para poder, enfim, explorar e conhecer ainda mais o estado. E o bacana é que as duas conheceram também no movimento do Sebrae, que foi o SX do ano passado. Elas tomaram um cafezinho lá, se conheceram lá, contaram as suas histórias, e de lá elas participaram, inclusive, do Espírito Startup do Sebrae também venceram com o projeto delas. E aí, nessa Odas Roteiriza, que começou, de fato, nesse ano passado elas só estavam desenhando, começou, de fato, esse ano, já entregaram várias editorias super estratégicas, interessantes, um conteúdo autêntico, e trazendo esse olhar para o capixaba valorizar cada vez mais as potências da região. E aí elas trazem um conteúdo muito, muito bem construído. E como eu acreditei muito no negócio delas, eu acredito também muito do turismo de experiência. Eu acho que nosso estado... Eu sou de Anchieta, né? Eu tenho que falar isso. Porque quem me conhece sabe que eu sou de Anchieta. Eu falei, gente, eu não posso deixar de contar num podcast. Eu mentorei, né, Ângela, que mora em Anchieta. Tive a oportunidade recentemente de fazer... Atendi o pessoal da Anjo Sorvetes também, lá em Anchieta. Outra Ângela, duas Ângelas surgiram para mim neste ano, lá de Anchieta. Também fiz uma oficina num jogo de tabuleiro lá em Anchieta. Então, ó, a conexão minha com Anchieta tá assim. Gente, maravilha. Você sabe que eu morei no interior de Anchieta até os 6 anos de idade. E a Anjos é em frente à minha casa no interior de Anchieta. Eu fui na fábrica. Eu fiz a oficina. Passei em frente da sua casa. Na minha antiga casa, até os 6 anos de idade. Legal! E aí, eu conhecendo muitas pessoas aqui na Grande Vitória, as pessoas falam, nossa, Gina, você sempre fala que é de Anchieta, você é muito bairrista, você é apaixonada, assim, tem mais tempo que você mora aqui na Grande Vitória do que em Anchieta. Por que você fala tanto de Anchieta? Eu falei, gente, eu sou muito apaixonada pelo nosso estado, pela minha região. Eu tenho muito esse olhar positivo. E quando eu vi essas meninas construindo conteúdo, valorizando essas potências, eu falei, gente, eu vou ajudá-las. Muito bom. E aí, assim, uma coisa interessante que você traz aí é para você pensar, menina, ficando só na tua empresa, ficando dentro de casa, você não faz conexões. Então, participar de eventos, vai ter o SX desse ano, né? Tem a Feira dos Municípios que a gente estava conversando, né? Que a gente vai. Esteja em movimento. Muitos desses eventos, inclusive promovidos pelo Sebrae, às vezes palestras gratuitas, encontro de mulheres. Sempre são oportunidades de você fazer conexões. Então, você vê, duas meninas que não se conheceram-se no SX hoje, estão associadas e junto com você dentro de algo que eu acho maravilhoso. E aproveitando o potencial que está aqui na nossa porta, que é o nosso estado, né? Sim. E sabe que eu conheci a Letícia num evento de inovação. Então. Muito assim, muito aleatório. Foi um evento que a gente foi de inovação. Eu conheci uma amiga minha, que eu conheci em um curso de marketing digital, nos apresentou. Eu conheci a Letícia e o marido, e aí ela me contou das roteiristas. Eu falei, gente, que projeto sensacional. E aí depois a gente se conectou. Então, assim, eu acho que assim, sair de casa, se conectar, conhecer pessoas. Redes, comunidades, por isso que fundamental. Né, todas vocês são convidadas a participar dessa nossa comunidade Liderança Feminina em Movimento. Já estou. E aí, assim, com tanta experiência, né, e a gente tem ali, do outro lado, tem empreendedoras, tem profissionais que estão no processo de ascensão de carreira, e a gente está falando a respeito, né, de estratégias de promoção, de marca, de comunicação, enfim, né? Qual é a importância de um planejamento estratégico de marketing para as empresas ou para os profissionais? Como é que você vê isso? E, né, de que maneira alguém que nunca fez nada pode começar a estruturar? Bom, eu acho fundamental, né? Porque, primeiro, assim, antes de mais nada, pensando como uma empresa, conhecer o mercado, fazer um diagnóstico dentro da sua empresa, ou um diagnóstico dos seus concorrentes, do mercado, se tem mercado para aquilo, quais são as dores do seu cliente, conhecer seu cliente, né? O que ele quer, como que ele se comporta, qual é a sua jornada, para ver se também faz sentido ter aquela empresa. Porque manter, às vezes né? Porque às vezes é só uma vontade de... Às vezes a gente tem uma grande ideia, mas não tem mercado. Sim. Quantos cases que a gente tem disso, né?
Então, assim, eu acho que um planejamento de marketing, ele ajuda a estruturar uma empresa justamente com um olhar mais estratégico. Ele faz todo um diagnóstico. Aí, a partir do diagnóstico completo, você consegue, de fato, traçar as estratégias ideais para você posicionar a sua empresa, tal como marca, ou até mesmo comunicação interna, em todas as frentes necessárias. E dali, das estratégias, traçar um plano de ação, um cronograma para poder isso ser prático, ser tirar do papel, né? Fazer a execução. De nada adianta também boas ideias se não tirar do papel. E aí, assim, o planejamento estratégico ajuda, né, a você tirar a paixão e trazer, né, não eliminar, mas fazer com que a razão e a análise venha para que possa se fazer melhores escolhas, né? Exato. Interessante. Então, dentro do processo admersivo, você também constrói isso, né, para aquelas empresas ou profissionais que buscam, porque cada vez mais, além, né, de empresas em si, profissionais ou pessoas, né, influencers, enfim, elas também têm essa demanda, né? Sim. E eu acho isso muito importante, assim, esse olhar, esse cuidado, porque senão a gente só sai executando. E quando a gente vê, quando a gente olha para nossa agenda, a gente só está apagando incêndio, então não faz sentido. Eu acho que um planejamento ele é muito importante. É muito importante dar um passo atrás, tomar esse cuidado, mas eu acho que o diferencial da Admersiva está aí, assim, a gente mergulha na realidade do cliente. Então, assim, por exemplo, eu atendo um cliente, eu sou responsável pela gestão de marketing de um cliente de varejo. E, gente, eu sou encantada lá, assim, tipo, eu mergulho no ambiente do cliente, eu mergulho no mercado, eu olho ali, eu converso com todo mundo, eu valorizo muito a relação interpessoal. Então, assim, eu escuto muito as pessoas, porque eu acredito que as boas ideias estão ali, ó, acontecendo. Entendo as dores, tanto de quem tá ou de quem compra, para então que a gente possa ser efetivo nas propostas. Eu acho que, assim, em todos os mercados, independente de qual seja, a gente tem que buscar, de fato, conhecer quais são os desafios para entregar aí soluções práticas e que sejam, de fato, de valor. E é interessante, né, a gente que trabalha com consultoria, como você trabalha, né, ou com projetos que você desenvolve, e a gente, quando se relaciona com uma empresa, a gente acaba criando vínculos, né? Quando você falou que você morava em frente a Anjos, me fez lembrar também que em 1900... Né? Maravilhoso, o de pistache. Delícia. Mas uma outra empresa de sorvetes fez parte da minha vida. Lá em 97, 98, pelo Sebrae na época, eu atuei na Luigi Sorvetes, na implantação do programa de qualidade da Luigi Sorvetes. Luigi que depois foi incorporada, comprada pela Paletitas, enfim. Mas naquela época, a família Pacheco estava à frente, né, o seu Luiz Pacheco, fundador, os 2 filhos ali, e foi uma jornada de aproximadamente 1 ano. Então, foi a implantação né, na fábrica toda, em reunião com as equipes. E eu me lembro que no meio do processo tinha um carnaval, eu fui passar carnaval em Porto Seguro com Gisela. Fomos para Porto Seguro e na pousada que a gente ficou, tinha lá um freezer da Luigi. Para aquilo assim, eu fiquei tão empolgada, assim, nossa, né, a empresa lá que não é aqui eu dou consultoria, mas a empresa do meu estado, o sorvete está aqui, né, e é interessante o quanto que a gente se envolve a ponto, né, de se emocionar com o sucesso, com a presença, com o crescimento, né, dos nossos clientes. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Isso faz com que a gente, né, se sinta cada vez mais impactando, né, o mundo, a vida das pessoas, a vida dos negócios. Isso é muito legal. E tem uma questão que eu acho, né, que é um grande desafio humano, desafio corporativo, que é a comunicação. Né? Comunicação é algo que muitas das vezes pega. Eu quero dizer uma coisa, o outro entende outra. Como é que alguém, ou uma empresa, uma pessoa, pode fortalecer, né, o seu processo de comunicação, tornando-o assertivo, ou seja, conseguindo aumentar a chance, né, da intenção do discurso ou da mensagem ser captada pelo cliente, né? Quais são as dicas aí, né, de estruturar uma comunicação assertiva no dia a dia da empreendedora mesmo? Sim. Como é que ela pode ali fazer pequenas ações, mas que vão fazer essa diferença? Eu acredito que, assim, antes de mais nada, se conhecer, né? O autoconhecimento ele é muito importante,
porque a gente consegue também observar, vamos supor, se eu sou mais comunicadora, sou mais executora, sou mais planejadora, eu prefiro ficar mais manhinha, sou mais analítica. Então, a gente consegue entender, se conhecer, saber mais o meu perfil, né? Acho que é muito importante o autoconhecimento. E também para conhecer o perfil do outro, com quem você está se comunicando. Sim. Porque aí você consegue ser mais assertivo, né, na fala, na construção da mensagem, para que isso alcance aí o coração da pessoa de alguma forma. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, né? Exato. Então você tem que entender o perfil da pessoa com quem você está conversando para você ser mais assertivo. Mas antes de mais nada, assim, eu acho que palavras positivas, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente quer contar alguma novidade ou contar um processo. O processo é difícil de contar, né? Porque às vezes tem que usar algumas palavras mais burocráticas e tal, e às vezes a gente começa muito pelo não. Então, tentar usar palavras positivas até mesmo para falar não é uma notícia difícil, assim, na comunicação acontece muito, gestão de crise. Então, assim, como que a gente pode tentar amenizar aquele impacto e falar, comunicar, claro, sem enviesar tanto, mas de maneira um pouco mais positiva, tirando um pouco daquela carga pesada da mensagem. E isso vai muito para o nosso dia a dia. O tom de voz, eu acho que ele é muito importante. Muitas vezes a gente está ali com o nosso colega ou com o nosso cliente, enfim, e a gente tem ali uma relação sólida, construída com tanto sucesso, e às vezes você não está no seu melhor dia, você usa um tom de voz inadequado, um pouco acima, você perde a razão. Você pode até falar o que é certo, mas se você perde a razão, porque você acaba, né, pode perder enfim, o contexto ali, e aí aquela relação tão bem construída ao longo dos anos pode ter aí um impacto negativo por conta do tom de voz. Então, cuidar do tom de voz, eu acho que é muito importante a gente saber aquele momento, dá uma respirada, controla. Se for necessário, adia a conversa, mas eu acho que o tom de voz ele tem que ser cuidadoso. Até mesmo, né, eu falo meio que em 2x, então acho que se alguém acelerar esse vídeo em 2x, vai ter dificuldade de Então, até de entender isso. Às vezes, as pessoas com quem a gente conversa são pessoas que preferem falar uma velocidade um pouco mais devagar. Então, fala um tom de voz um pouco mais devagar também, né? Usar palavras positivas, que eu já comentei. Ter a clareza do que quer falar. Ser objetivo também. Então, falar de forma clara e objetiva. E com muita sensibilidade no outro também. Eu acho que, assim, essas são algumas das dicas. Eu acredito que a gente tem aí muitas ferramentas possíveis à nossa disposição. Seja curioso, busque ler, busque ouvir podcast, busque aprender com os outros. Eu sigo nesse processo contínuo de aprendizado. Eu converso muito com as pessoas, independente se eu estou num cliente, se eu estou num ambiente de coworking, se eu estou num evento, enfim. E eu aprendo muito com as pessoas, aprendo muito todos os dias. Então, estar aberto a escutar, né? Acho que a escuta é muito importante, porque a comunicação ela não pode ser só o monólogo, né? Só falo. Tem que escutar. Eu penso que ela começa com a escuta. Porque aí, quando eu escuto, eu entendo um pouco mais, eu abro a minha visão sobre quem é esse outro ali que está no processo, né? Comigo, e ele pode tanto me revelar algumas informações que talvez eu não conheça, mas também na comunicação não verbal dele, ele pode trazer algumas coisas para que eu, né, faça eventuais até ajustes. Mas é uma coisa interessante que realmente muitas das vezes as pessoas têm um medo, né, de expor aquilo que pensam, e aí ficam, né, numa passividade. Outra parte das pessoas tem, né, um ímpeto e talvez tenha uma dose de agressividade na comunicação. E esse processo assertivo é um processo mais efetivo, que traz resolução, né, que traz clareza, e tudo isso é um fortalecimento contínuo. Eu penso que as pessoas que tenham, talvez, né, uma dificuldade de exercer essa comunicação assertiva, elas tenham que dar pequenos passos. E eu gosto dizendo assim, às vezes o espelho pode ser o primeiro elemento para você começar a se testar, né? Ou usar o celular para se gravar falando, né? E quem sabe com isso perceber que está mais alterado, que está um tom de voz talvez um pouco acima. Então, tem algumas ferramentas também que
Você falou que existem vários, é simples, não precisa, às vezes, nada mais sofisticado, mas que você tenha essa atenção e compreensão. Sim. Né? Perguntar se a pessoa entendeu, às vezes você está comunicando uma situação, você entendeu? Tem alguma dúvida? Não custa, é um diálogo. É verdade. Agora, essa questão do tom de voz, eu acabei usando uma expressão até negativa, né, quando a gente aumenta, mas, por exemplo, quando você liga para alguém e a pessoa fala bom dia, sorrindo, cara, você escuta o sorriso da pessoa, você imagina a pessoa sorrindo, então é mágico quando você abre um diálogo com um sorriso. Sim. Ou é mágico quando você também tem a oportunidade de se expressar com alguém. Porque, às vezes, a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente quer. Mas, gente, é impossível. Então, assim, não adianta guardar expectativas. A gente tem que usar a comunicação a nosso favor para fazer movimentos efetivos. E a comunicação, ela ajuda a construir relações. Ela ajuda a gente a alinhar expectativas. Enfim, eu acho que usar a comunicação a nosso favor é o mínimo, assim. E esse mundo hoje está num dinamismo enorme, né? Sim. E a questão da tecnologia, inteligência artificial. É possível a gente aproveitar o potencial disso, na sua visão, claro. E não perder, né, esse viés humanizado de conexões de relações. Como é que você vê esse movimento aí de oportunidades, mas sem perder ali a nossa essência? Eliana, assim, eu adoro a tecnologia, né? Eu acabei de fazer esse curso com foco em transformação digital também, gestão e transformação digital, justamente por acompanhar as tendências. Sempre estou fazendo um curso aí de inteligência artificial, por exemplo, enfim, porque a gente não pode parar. Isso. Eu uso isso muito como ferramenta, mas eu acredito muito no senso de humanização nas relações. Sim. Então, acho que a gente tem que prezar muito. Gente, isso daqui ó, é maravilhoso estar aqui presencialmente. Olho no olho, né? Exato. Então, eu acho que assim, é assim que a gente se conecta. Usar a comunicação, assim, por exemplo, até para usar as ferramentas de IA, por exemplo, quando você cuida da sua comunicação, até para construir um prompt, você tem muito mais habilidade para você ter um resultado da inteligência artificial para ela poder te fornecer informações mais relevantes. Então, é você cuidar do que você quer, como que você quer, enfim, passa todas as informações necessárias para ele poder te retornar, para ela poder te retornar de forma mais efetiva. Mas aqui, ferramenta é ferramenta, relação humana é relação humana. Eu acho que a gente tem que usar a ferramenta realmente como um apoio nas nossas estratégias e não como fim, sabe? Sim. Não como... E é interessante que aí você traz, né, na sua forma de ver e se desenvolver duas dimensões. Tanto está sempre embarcando, né, questões técnicas, mas você se coloca sempre em processos na jornada de fortalecer o autoconhecimento, né? Dentro dessa dimensão do autoconhecimento, quais são, né, as suas grandes estratégias de mergulho, vamos dizer assim? Ai, gente, eu amo o autoconhecimento. Eu escuto podcast semanalmente, assim, que eu ando muito de carro, né? Eu circulo muito por aí. Então, tem alguns podcasts favoritos que eu escuto sobre esse assunto. Mas, além disso, eu já fiz alguns workshops, por exemplo, eu fiz o workshop de Enneagrama, né? O básico, intermediário com a Lindsay, que foi muito importante em 2 momentos que eu vivi para poder, assim, me conhecer melhor, conhecer os tipos de personalidade, tanto de pessoas com quem eu poderia lidar, até como as minhas potencialidades e também o que eu precisaria evoluir de habilidade que talvez não fosse tão natural em mim. Também tive a oportunidade de descobrir, por exemplo, né? Eu sou, já deu pra perceber, comunicadora. Comunicadora executora, né? E tenho as outras habilidades também, mas essas duas são mais fortes. E aí eu parei e falei, nossa, eu tenho isso mais forte, mas eu preciso desenvolver novas habilidades. Então, acho que o processo de autoconhecimento, ele nos permite, de fato, a ver como que a gente consegue aí, o que a gente precisa focar para aprender também. Porque a gente não pode se apegar só naquilo que a gente tem de habilidade, talvez, natural. Eu valorizo muito, acho que o autoconhecimento tem que ser uma busca constante. E olhar para dentro é muito importante. Às vezes a gente olha muito para fora, né? A gente eu particularmente, sou muito acelerada. Então, assim, parar... Então, assim, o que você está dizendo, para qualquer empreendedora, qualquer profissional, né, é estratégico se conhecer ou embarcar também ampliações de conhecimento do funcionamento do outro. Que isso vai fazer com que eu tenha um exercício de liderança mais efetivo, para que eu consiga uma negociação mais efetiva, para que eu consiga uma comunicação, né, que não faça que eu me perca da minha essência, mas ao mesmo tempo que consegue fazer com que o outro se engaje, né, e se interesse. Então,
o autoconhecimento não é só para que a gente possa saber quem a gente é na fila do pão. Não. É para que a gente tenha mais elementos para montar estratégias, montar um planejamento estratégico para o crescimento da empresa também, né? Sim, e para se conhecer, se respeitar. Uhum. Às vezes a gente sempre age de uma certa forma, não entende por quê, mas com autoconhecimento a gente fala, nossa, então é por isso que eu acho daquela forma, né? Então, aí a gente pode avaliar e tomar as decisões necessárias. Eu costumo dizer que assim, a gente precisa tomar posse de quem a gente é nos pontos fortes e ter a consciência dos pontos de risco que a gente tem, sendo quem a gente é, né? E aí trabalhar o desenvolvimento de algumas questões que não estão no kit de fábrica, mas que, se forem fortalecidas, podem fazer sentido e diferença aí dentro da nossa trajetória. Muito bom. Autoconhecimento também na minha visão, é essencial. O autoconhecimento leva depois a uma autorresponsabilidade maior, né, e crescimento de resultados. Estou muito feliz de ter recebido você aqui. Queria muito, muito, muito te agradecer por essa conversa rica, né, pela sua generosidade em estar compartilhando com as meninas um pouco aí da sua visão, da sua história. E quero que você diga para elas, né, aonde que elas podem te encontrar, onde que elas podem conhecer mais da Dinalva, quais são os canais aí que elas podem acessar, para que essas mulheres que devem ter tido insights, devem ter, né, feito alguma reflexão, possam continuar aí te aproveitando. Bom, os meus canais, o meu Instagram pessoal, né, o @DidiSJB. Mas eu tenho aí o Instagram da Dimersiva. Sim. @Dimersiva. E-mail, né, que é o dimersivamarketing@gmail.com. E é isso, assim, esses são os meus contatos, mas eu sempre estou aí circulando nos eventos de comunidades, né? Eu sempre estou buscando aprender e sou muito conectada com alguns meios, então eu sempre estou aproveitando os eventos para aprender também, e estou sempre disponível aí também para trocas. Então, se por acaso você me encontrar aí num coworking, por exemplo, sentada tomando café, por favor, venha conversar comigo, vamos trocar uma ideia. Ótimo. Eu acho muito válido, valorizo muito a troca de ideias e estou à disposição. E assim, né, a gente vai se encontrar, com certeza, apesar de ser muito grande o SX, a gente vai se encontrar, né, na Feira dos Municípios e vários outros eventos aí, porque nós somos dessas, né, e você precisa ser dessas também, que acredita que a comunicação, né, é o elemento chave para você se conectar, né, com pessoas que tenham um propósito, que façam sentido para a gente, né, juntar cada vez mais mulheres, né, com potência e que façam transformação no mundo. Eliana, parabéns pelo seu propósito. Assim, eu acho que eu tenho escutado muitas histórias incríveis aqui no seu podcast. E é bom que a gente se inspira, né? A gente aprende muito com a história das outras pessoas, a gente encontra novas ferramentas, e essa sua iniciativa de fazer esse podcast, de construir esse movimento, né? Essa comunidade entre as mulheres, eu acho que só fortalece ainda mais. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem o valor de uma comunidade, mas, gente, isso tem muito, muito valor, assim. Então, parabéns pela sua iniciativa, porque eu sei que sua vida não é fácil, é corrida. E aí você arruma um jeito ainda e faz acontecer. A vida é consistida de desafios. Aula, gente. Essa mulher é uma aula, pelo amor de Deus. Ela é cheia de desafios, mas ao mesmo tempo a gente precisa, né, fazer ações para levar também para outras pessoas possibilidades. Não, meu grande objetivo no podcast com mulheres é dar visibilidade a mulheres, é dar espaço para que as mulheres possam contar suas histórias, trazer suas experiências, apresentar seus negócios, que eu acho que realmente isso tem, né, um impacto dentro do nosso entorno. Eu acredito muito que a gente, né, dá e recebe numa mesma intensidade. Aliás, a gente recebe muito mais. Quando eu fiz a entrevista lá com o Lucas, no podcast lá do Sebrae, o meu coração ficou tão quente de saber que em um ano, né, o impacto que trouxe na vida dele, eu falei assim, gente, e aí é por isso que a gente faz o que faz, né? Você, na emoção que você sente, né, das meninas evoluindo e dos seus clientes evoluindo. Tô falando das meninas porque eu fiquei encantada com o projeto Desroteirize. Mas é isso, porque a gente realmente faz de dentro para fora, né? Faz baseado no porquê, no propósito, no sentido. E é exatamente isso que eu
Quero que cada uma de vocês aí que estejam assistindo busque no autoconhecimento, busque no desenvolvimento mesmo, né, do seu projeto, da sua carreira, evoluir. Então, se gostou aqui da nossa conversa, manda o link para as amigas, segue lá no YouTube, Fala, meu amor. Só mais uma coisinha que eu não posso deixar de mencionar, assim. Por exemplo, né, quando eu participei lá do Cindy Jovem, da Findes, eu participei durante 3 anos, né? Eu conheci tanta gente boa, eu aprendi com tanta gente jovem corajosa, assim, que isso com certeza me inspirou um dia a tirar esse plano do papel. Então, assim, busque aprender com suas referências. E vai ter também uma ala feminina, né, lá do Cindy Jovem. Sim. E aí eu também vejo, assim, isso como sempre uma oportunidade de você, assim, se conectar, né, para começar, e aprender também com as outras histórias. Então, assim, parabéns e reforçando isso também, que para mim faz muito sentido. E aí a gente tem que sair da zona de conforto, né? Sair do nosso mundinho, expandir ali, e aí, de repente, a mágica acontece, né? E quando a mágica acontece, você fala assim, nossa, você teve sorte. Não, mas o movimento de buscar, né? A coragem de fazer, a coragem de estar lá, né? De se permitir, se disponibilizar, isso tudo é que faz a grande transformação. Então, ó, segue lá no canal do YouTube, entra lá no link da bio do Instagram e acha a nossa comunidade, Liderança Feminina no Movimento, e continue acompanhando esses podcasts, que eu só trago mulher, né, especial, poderosa e linda. Obrigada. Obrigada, Liana.